A Arte da Felicidade. Um manual para a vida. Dalai Lama e Howard C. Cutler. Nesta obra, Dr. Cutler e Dalai Lama nos ajudam a enfrentar e derrotar a ansiedade, a insegurança, o medo, entre outros problemas de nosso dia a dia. Os autores falam sobre a verdadeira compaixão e mostram que este pode ser o antídoto para diversos problemas da sociedade. O propósito da vida. Para Dalai Lama, o grande objetivo da vida é buscar a felicidade. Independente de qualquer religião, todos estão à procura de algo melhor na vida. O autor explica que a felicidade pode ser alcançada através do treinamento da mente. Por meio da disciplina interior, podemos transformar a nossa atitude e o modo de encararmos a vida. Para começar, precisamos identificar os fatores que nos levam à felicidade e os fatores que nos levam ao sofrimento. Depois, precisamos cultivar os fatores que levam à felicidade e eliminar aqueles que nos levam ao sofrimento. Dalai Lama diz que à medida que começarmos a identificar os fatores que nos levam a uma vida mais feliz, aprendemos como a busca da felicidade oferece benefícios não só a nós mesmos, mas à família e à sociedade como um todo. A felicidade é determinada mais pelo estado mental da pessoa do que por acontecimentos externos. O sucesso pode produzir uma sensação temporária de felicidade, ou a tragédia pode nos mandar para um período de depressão. Mas mais cedo ou mais tarde, nosso nível geral de felicidade acaba migrando de volta para certa linha de referência. O fato de nos sentirmos felizes ou infelizes costuma ter pouco a ver com nossas condições absolutas e mais a ver com a maneira com que percebemos nossa situação e com a satisfação que sentimos com o que temos. Pesquisadores realizaram uma série de experiências e demonstraram que o nível de satisfação com a vida de uma pessoa pode ser elevado através de uma simples mudança de perspectiva e da visualização de como as coisas poderiam ser piores. Dalai Lama diz que quando dispomos de serenidade mental, certa estabilidade interna, nesse caso, mesmo que faltem vários recursos externos que normalmente se considerariam necessários para a felicidade, ainda é possível levar uma vida feliz e prazerosa. Mas como alcançar esse contentamento? Há 2 métodos. Um consiste em obter tudo o que desejamos, todo o dinheiro, casas, carros, etc., o que é praticamente impossível e perigoso, pois uma hora ou outra acabamos nos deparando com algo que não podemos ter e acabamos extremamente frustrados. O segundo método, que é mais confiável, consiste em não ter o que queremos, mas em querer e apreciar aquilo que temos. Outra fonte interna de felicidade, estreitamente ligada a uma sensação íntima de contentamento, é através do amor próprio. Dalai Lama diz que existe uma maneira de analisar as situações do nosso dia a dia e tomar decisões. Devemos sempre ter uma questão em mente. Será que esta decisão me trará felicidade? Desta forma, desviamos o foco daquilo que estamos nos negando para aquilo que estamos buscando, a máxima felicidade. O treinamento da mente para a felicidade. Se mantemos um sentimento de compaixão, de generosidade amorosa, algo automaticamente abre nossa porta interior. Através dela, podemos nos comunicar com os outros com uma facilidade muito maior. E essa sensação de calor humano gera uma espécie de abertura. Concluímos que todos os seres humanos são exatamente como nós, e assim podemos nos relacionar com eles com maior facilidade. Portanto, seja como for, em minha opinião, cultivar estados mentais positivos como a generosidade e a compaixão decididamente conduz a uma melhor saúde mental e a felicidade. Dr. Cutler afirma que a abordagem de Dalai Lama é bastante prática e racional. Consiste em identificar e cultivar estados mentais positivos, identificar e eliminar estados mentais negativos, em vez de classificar os estados mentais com base em algum julgamento moral imposto de fora, como a cobiça é um pecado ou o ódio é condenável. Ele diferencia as emoções apenas como positivas ou negativas, atendo-se apenas ao fato de elas levarem ou não à felicidade. Como toda mudança, a transformação da mente leva tempo. São muitos traços mentais negativos e é preciso lidar com cada um deles e neutralizá-los.
Isso exige dedicação e tempo. É um processo de aprendizado. Dalai Lama diz que, através da prática, podemos chegar ao ponto em que alguma perturbação possa ocorrer, mas os efeitos negativos exercidos sobre nossa mente permanecem na superfície, como ondas que podem agitar a superfície do oceano, mas que não têm grande impacto nas profundezas. O resgate do nosso estado inato de felicidade, nossa natureza fundamental. Está claro que os sentimentos de amor, afeto, intimidade e compaixão trazem a felicidade. Creio que cada um de nós dispõe da base para ser feliz, para ter acesso aos estados mentais de amor e compaixão que produzem a felicidade. Dalai Lama crê que a natureza básica do ser humano é a serenidade e não a agressividade. O Dr. Cutler afirma que ao longo das últimas décadas foram publicados centenas de estudos indicando que a agressividade não é essencialmente inata e que o comportamento violento é influenciado por vários fatores biológicos, sociais e ambientais. Sabendo que a natureza básica da humanidade é bondosa, em vez de agressiva, nosso relacionamento com o mundo à nossa volta muda imediatamente. Encarar os outros como seres essencialmente bondosos, em vez de hostis e egoístas, nos ajuda a relaxar, a confiar, a viver tranquilos. Essa atitude nos torna mais felizes. Dalai Lama nos convida a refletir sobre o que realmente tem valor na vida, o que dá significado a ela, e a fixar as nossas prioridades com base nisso. O propósito da nossa vida precisa ser positivo. Não nascemos com o objetivo de causar problemas, de prejudicar os outros. Para que a nossa vida tenha valor, precisamos desenvolver boas qualidades humanas essenciais, o carinho, a bondade, a compaixão. Com isso, nossa vida ganha significado e se torna mais tranquila e mais feliz. O calor humano e a compaixão. O Dr. Cutler diz que nossa necessidade de outras pessoas é paradoxal. Ao mesmo tempo em que desejamos a independência, também ansiamos por intimidade e por uma ligação com um ser amado especial. Dalai Lama consegue e recomenda que se tenha intimidade com o maior número possível de pessoas, e existe base científica para isso. Pesquisadores concluíram que aqueles que têm boas amizades, pessoas a quem podem recorrer em busca de apoio, solidariedade e afeto, têm maior probabilidade de sobreviver a desafios de saúde, tais como ataques cardíacos e cirurgias de grande porte, e têm menor probabilidade de apresentar doenças como o câncer e infecções respiratórias. A intimidade também é importante para a manutenção da saúde emocional. Considerando a importância da intimidade, como podemos consegui-la em nosso cotidiano? Segundo o Dr. Cutler, em nossa cultura existe uma ideia muito difundida de que se consegue alcançar melhor a intimidade dentro do contexto de um relacionamento romântico apaixonado. Esse ponto de vista pode nos limitar, nos distanciando de outras fontes de intimidade em potencial, e pode ser a causa de muita infelicidade quando essa pessoa extraordinária não está à disposição. O autor diz que está ao nosso alcance evitar isso. É preciso expandir o nosso conceito de intimidade e incluir todas as outras formas que nos cercam em nosso dia a dia. Melhorando nossa definição de intimidade, nós nos abrimos para descobrir diversos novos modos de conexão com os outros. Se o que procuramos na vida é a felicidade, e se a intimidade é um importante ingrediente de uma vida mais feliz, então precisamos desenvolver essa intimidade com o máximo de pessoas que pudermos. O Dr. Cutler afirma que o modelo de intimidade de Dalai Lama baseia-se numa disposição a nos abrirmos para muitos outros. Parentes, amigos e até mesmo desconhecidos, formando laços profundos e autênticos baseados em nossa humanidade comum. Relacionamentos baseados no romantismo. Ao contrário daqueles relacionamentos baseados no afeto verdadeiro e carinhoso, os relacionamentos baseados no romantismo não devem ser vistos de forma positiva, segundo Dalai Lama. Ele explica que esse tipo de relacionamento é baseado na fantasia, portanto, pode ser uma fonte de frustração. Se estivermos em busca de uma satisfação duradoura num relacionamento, os alicerces precisam ser sólidos. A atração sexual, ou mesmo a forte sensação de estar apaixonado, pode ter o seu papel na formação do laço inicial entre as pessoas para atraí-las. Mas é preciso muito mais que isso. Vários outros ingredientes para que a relação seja sólida. É preciso haver afeto, compaixão e respeito mútuo como seres humanos.
Dalai Lama afirma que essa atitude abre possibilidades e oportunidades ilimitadas para a formação de laços, não somente entre marido e mulher, mas em qualquer tipo de relação. A compaixão pode ser definida como um estado mental não violento, não prejudicial e não agressivo. É uma atitude mental baseada no desejo de que os outros se livrem do seu sofrimento e está associada a uma sensação de compromisso, responsabilidade e respeito para com o outro. Dalai Lama nos alerta para o fato de que muitos confundem compaixão com apego e explica a diferença. Ele diz que quando se tem o desejo de controlar alguém ou de amar alguém para que essa pessoa retribua nosso amor, esse tipo de sentimento é totalmente parcial e tendencioso, e um relacionamento baseado nisso é instável. Já o sentimento que é desprovido de apego é a verdadeira compaixão. Independe do fato de a pessoa ser conhecida ou importante para nós. Pelo contrário, a verdadeira compaixão tem por base o princípio de que todo ser humano tem o desejo de ser feliz e de superar o sofrimento. Tendo isso em mente, desenvolvemos uma melhor noção de afinidade e intimidade com as outras pessoas, independente de ser amigo ou inimigo. É muito importante que em nosso dia a dia a gente saiba diferenciar entre os dois tipos de sentimento e que saibamos cultivar a verdadeira compaixão. O Dr. Cutler diz que nos últimos anos houve muitos estudos que reforçam a ideia de que o desenvolvimento da compaixão e do altruísmo tem impacto positivo em nossa saúde física e emocional. Estudos revelam que estender a mão para ajudar o próximo pode induzir a um sentimento de felicidade, a tranquilidade mental e reduzir a depressão. A transformação do sofrimento. Os maiores problemas na nossa vida são aqueles que inevitavelmente enfrentaremos, como a velhice, a doença e a morte. Fugir de nossos problemas ou simplesmente não pensar neles pode trazer um alívio temporário, mas, segundo Dalai Lama, existe uma abordagem melhor. Se enfrentarmos diretamente o nosso sofrimento, estaremos em melhor posição para apreciar a profundidade do problema e a sua natureza. É muito importante aceitar o sofrimento como parte natural da existência humana. Embora alguns tipos de sofrimentos sejam inevitáveis, outros são criados por nós mesmos. Quando a pessoa recusa o sofrimento como algo natural, acaba se considerando uma eterna vítima e culpando os outros pelos seus problemas, uma receita infalível para uma vida infeliz. Em nosso dia a dia, os problemas surgem inevitavelmente, mas os problemas em si não causam o sofrimento. Se conseguirmos lidar diretamente com o nosso problema e voltar nossas energias para descobrir uma solução, por exemplo, o problema pode ser transformado num desafio. Dalai Lama diz que não há problema que persista. Esse é o aspecto positivo da mudança. O negativo é que nós somos resistentes a ela. Porém, a vida está em constante transformação. Na medida em que nos recusamos a aceitar esse fato, continuamos a perpetuar o nosso próprio sofrimento. Dalai Lama sugere encarar os acontecimentos de perspectivas diferentes. Com essa prática, podemos usar alguns acontecimentos negativos para desenvolver tranquilidade em nossa mente, pois tudo tem uma natureza relativa. Mas, se apesar de nossos esforços, não descobrirmos nenhum ângulo ou perspectiva positiva, nesse caso, pelo menos por um tempo, a melhor atitude a tomar pode ser a de simplesmente tentar esquecer a situação. Atualmente, a tentativa de desenvolver um modo flexível de pensar pode ser uma questão de sobrevivência. O Dr. Cutler explica que, mesmo numa escala evolutiva, as espécies que foram mais flexíveis, mais adaptáveis a mudanças ambientais, sobreviveram e prosperaram. A vida atualmente é caracterizada por mudanças repentinas. Sem o cultivo de uma mente maleável, nosso enfoque torna-se frágil, e nosso relacionamento com o mundo passa a ser caracterizado pelo medo. No entanto, ao ter flexibilidade diante da vida, podemos manter nossa serenidade mesmo em condições mais inquietas e turbulentas. Desenvolver uma abordagem maleável diante da vida não só nos ajuda a lidar com problemas do dia a dia, mas também nos ajuda a desenvolver um requisito importantíssimo para a felicidade: o equilíbrio. A superação de obstáculos. Ao examinar uma abordagem para realizar mudanças positivas dentro de nós mesmos, Dalai Lama diz que o aprendizado é apenas o primeiro passo. Há outros fatores igualmente importantes, como a convicção, a determinação, a ação e o esforço. Desse modo, por exemplo, se estamos tentando parar de fumar,
Primeiro precisamos nos conscientizar de que o fumo é prejudicial ao corpo. Precisamos de educação. No entanto, esse aprendizado por si só costuma não ser suficiente. É preciso aumentar a conscientização até que ela leve a uma firme convicção quanto aos efeitos nocivos do fumo. Isso reforça nossa determinação de mudar. Finalmente, é preciso exercer o esforço de estabelecer novos padrões de comportamento. É desse modo que a mudança e a transformação interiores ocorrem em todas as coisas, não importa o que estejamos tentando realizar. Quando fazemos um esforço para mudar um comportamento, podemos também modificar atitudes e sentimentos latentes. Pesquisadores concluíram que mesmo quando forçamos artificialmente o comportamento desejado de forma repetida, acabamos produzindo uma verdadeira transformação interior. Dalai Lama diz que quando escolhemos um caminho de transformação, é muito importante que tenhamos expectativas razoáveis, nem tão altas para que a decepção e frustração não sejam iminentes, e nem tão baixas ao ponto de não nos estimular a nos desafiar e realizar o nosso verdadeiro potencial. Como lidar com a raiva e o ódio? Dr. Cutler afirma que existem tantas provas dos efeitos danosos da hostilidade que ela agora é de fato considerada um importante fator de risco de doenças cardíacas. No mínimo igual a fatores de risco como o colesterol alto ou a pressão alta, ou talvez maior que eles. E se a raiva e o ódio são tão nocivos, como podemos superá-los? Dalai Lama explica que pode haver dois tipos de raiva. Um pode ser positivo e tem totalmente a ver com a motivação. Pode haver alguma raiva que seja motivada pela compaixão ou por uma sensação de responsabilidade. Nesses casos, a raiva pode ser usada como um impulso para um ato positivo. Nessas circunstâncias, uma emoção humana como a raiva pode agir como força para provocar a ação urgente. Infelizmente, muito embora esse tipo de raiva possa ser positiva, com frequência essa energia também é cega, de modo que não se sabe ao certo se ela acabará sendo construtiva ou destrutiva. Raramente a raiva pode ser positiva, pois em geral ela gera rancor e ódio. E quanto ao ódio, ele nunca é positivo. Não gera absolutamente nenhum benefício. Não podemos superar a raiva e o ódio simplesmente suprimindo-os. Precisamos cultivar diligentemente os antídotos ao ódio, a paciência e a tolerância. O indivíduo que possui essa capacidade de tolerância e paciência, mesmo vivendo num ambiente muito tenso, o que provoca nervosismo e estresse, não tem sua serenidade e paz de espírito perturbadas. O resultado final, ou um produto de paciência e tolerância, é o perdão. Quando somos realmente pacientes e tolerantes, o perdão surge espontaneamente. Como lidar com a ansiedade e reforçar o amor próprio? O cérebro humano possui um sistema sofisticado projetado para registrar as emoções do medo e da preocupação. Esse sistema nos faz reagir ao perigo através de uma complexa sequência de eventos bioquímicos e fisiológicos. O lado adaptativo da preocupação consiste em que ela nos permite prever o perigo e tomar medidas preventivas. Por isso, o medo e certo nível de preocupação podem ser saudáveis. Na medida certa, eles servem para nos proteger. Porém, sentimentos de medo e ansiedade podem persistir e até se agravar mesmo quando não existe ameaça. E isso é um sinal de má adaptação. A ansiedade e o medo em excesso podem, como a raiva e o ódio, ter efeitos devastadores na mente e no corpo, e ser a fonte de muito sofrimento emocional e até mesmo de doenças. Alguns medos podem ser baseados principalmente em projeções mentais. Dalai Lama diz que ao lidar com o medo, precisamos primeiro raciocinar e procurar descobrir se existe ou não um motivo real para nosso medo. Uma das abordagens sugeridas por ele é pensar da seguinte forma: se houver uma solução ou uma saída para o problema, não precisamos nos sentir dominados pelo medo. A atitude certa é procurar a solução. É melhor gastar a energia voltando a atenção para a solução do que nos preocupando com o problema. Por outro lado, se não houver saída, nenhuma solução, também não fará sentido nos preocuparmos, já que não poderemos fazer nada a respeito. Nesse caso, quanto mais rápido aceitarmos esse fato, menos ele nos incomodará. Alguns tipos de ansiedade e alguns tipos de depressão podem ter origens biológicas, e para essas o tratamento médico pode ser necessário. Portanto, para que lidemos com a ansiedade com eficácia, precisamos identificar o tipo e a causa.
Ao examinar os antídotos para a ansiedade, o Dalai Lama oferece duas soluções, cada uma atuando em um nível diferente. A primeira envolve um combate à preocupação através da aplicação daquele pensamento neutralizador. Se o problema tiver uma solução, não há necessidade de preocupação. Se ele não tiver, também não faz sentido nos preocuparmos. O segundo antídoto e uma solução de alcance mais amplo. Ele envolve a transformação da nossa motivação fundamental. Tomar distância e simplesmente ter certeza de que não pretendemos prejudicar ninguém e de que nossa motivação é sincera podem ajudar a reduzir a ansiedade em situações normais do dia a dia. Como levar uma vida espiritual? A abordagem do Dalai Lama para que alcancemos a felicidade foi desenvolvida em seus anos de treinamento rigoroso como monge budista. Ele é também considerado por muitos um grande estudioso do budismo. Dr. Cutler diz que não é a sua compreensão de complexas questões filosóficas que desperta maior interesse, mas sim o seu calor humano, o seu humor e sua abordagem prática da vida. Dalai Lama acredita que todas as religiões podem contribuir para o bem da humanidade, pois todas foram projetadas para tornar as pessoas mais felizes e o mundo um lugar melhor. Mas para que a religião tenha esse impacto positivo, cada praticante deve seguir sinceramente os ensinamentos daquela religião. A pessoa precisa incorporar os ensinamentos religiosos à sua vida, onde quer que se encontre, para poder recorrer a eles como uma fonte de força interior. Para o Dalai Lama, a única forma de reforçar o respeito mútuo é através do contato mais íntimo e de laços mais fortes entre fiéis de diferentes religiões. Assim, poderemos nos esforçar juntos em prol da humanidade. Porém, mesmo sem uma crença religiosa, ainda podemos nos arranjar. Em alguns casos, podemos nos sair ainda melhor. Existe outro nível de espiritualidade, que Dalai Lama chama de espiritualidade básica. São qualidades humanas fundamentais de bondade, benevolência, compaixão e interesse pelo outro. Quer sejamos crentes, quer não sejamos, esse tipo de espiritualidade é essencial. Ele considera esse segundo nível de espiritualidade mais importante que o primeiro, porque, por mais maravilhosa que seja determinada religião, ainda assim ela só será aceita por um certo número de pessoas, somente uma parte da humanidade. No entanto, enquanto formos seres humanos, enquanto formos membros da família humana, todos nós precisamos desses valores espirituais básicos. Sem eles, a existência humana é difícil e muito árida. Insight. A felicidade é determinada mais por nosso estado mental do que por acontecimentos externos. A melhor forma de nos contentarmos é apreciar e querer aquilo que já temos. O produto da paciência e da tolerância é o perdão. O processo de transformação da mente exige tempo e determinação. Neste livro, você aprendeu que o grande propósito de nossas vidas é buscar a felicidade. E segundo o Dalai Lama, para alcançar a felicidade, precisamos desenvolver alguns componentes. Ele ensina que devemos iniciar desenvolvendo uma compreensão do que gera felicidade para nós, que devemos cultivar o estado mental positivo e eliminar o negativo. Para a transformação de nossa mente, é preciso ter disciplina e exercitar principalmente a compaixão verdadeira. Dalai Lama nos ensina que, independente de qualquer religião, devemos desenvolver um nível de espiritualidade que priorize a benevolência, a bondade e a compaixão para que a existência humana seja mais harmoniosa e agradável.